Hum, muito bem. Então, começando agora a nossa gravação e também o nosso dia de hoje, né? Mais um dia aqui no Formadores, né? Nosso grupo de estudos. E estamos aí, né? Espero que todos estejam bem, se estiverem com saúde, né? Tanto física, mental, né? Que isso é, isso é muito bom, né? A nossa saúde. Então vamos lá, gente, nossa terceira reunião, nosso terceiro encontro, e hoje temos um tema de estudo, algum trabalho para fazer, e deixa eu ver se tá, ainda tem alguns para entrar ainda. Nós somos em 20 cursistas, acho que, não sei se houve uma desistência nessa turma, alguma coisa. Acho que houve. Uhum. Ok. Então vamos lá, né? Começando aqui para a gente terminar também lá no nosso horário certinho. Uhum. Boa noite aí para quem está entrando, acho que é a Marisa, né? Oi, boa noite. Ah, que bom. Vamos lá. Professora Júlia, hoje não tem que abrir o portfólio, lá, hoje não tem que fazer nada. Portfólio? Não, hoje nós não Ah, temos o portfólio, tá? Então, obrigado. o trabalho que nós fizermos hoje, ele é um trabalho que ele é compartilhado, né? Então, eu vou colocar lá no material dos encontros, lá na nossa sala. Tá? Então, não precisa abrir hoje o portfólio de vocês. Né? Na próxima reunião, daí teremos, tá? Reunião 4 daí que teremos. Deixa eu só organizar o nosso roteiro aqui. Deixa eu ver. Prontinho. Sônia, boa noite. A Sônia é da outra turma, né? Ela está aqui com a gente hoje. Tá tudo bem com você hoje, Sônia? Tudo bem? Boa Tranquila? noite. Tá melhor hoje? Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tô melhor. Enxaqueca. Que bom, que ótimo que você está melhor. Obrigada. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso... Nossa, até esse negócio saiu do lugar. Uhum. Nosso roteiro. E vamos lá, então, ver o que nos aguarda para hoje. Então, hoje, nós vamos ver aqui, no nosso encontro de hoje, nós vamos ver uma estratégia metodológica, né? Ou seja, uma possibilidade aí, né, para acrescentar nas nossas aulas. E aí, então, né, essa estratégia é a DIC, né? Então, nós vamos ver, não sei se vocês já ouviram falar, né, conhecem, ou de repente até conhecem, já até fizeram algo, né, aí dentro dessa estratégia, mas, né, caso contrário, é o que nós vamos estar vendo e conhecendo hoje. E vamos ver uma possibilidade, né, de trabalhar essa estratégia numa aula de função do primeiro grau, que é uma aula do primeiro ano do ensino médio. Então, hoje, nossa reunião 3, né, dessa jornada 2, e o nosso dia de hoje, dia 3/6. Gente, nós já estamos aqui na metade do ano, hein? Junho, né, já é a metade do ano, e graças a Deus, né? Parece que estamos firmes até agora, né? Vamos torcer aí, né, para permanecermos, né? E sempre fazendo, né, o lembrete de vocês estarem participando ativamente, né, e manter também a câmera aberta, né, para melhor interagir aí também, né, para marcar a sua presença.
Então, na nossa agenda hoje, nós temos ali, vamos ter o momento dos nossos objetivos e o acolhimento, vai ser algo bem rápido. Depois, no início de conversa, né, vai ser aquele momento que nós vamos começar a conhecer, né, a ver a nossa estratégia metodológica do dia de hoje. E vamos, então, também fundamentar aí essa prática. Depois nós vamos ver ali a organização da aula, né? A aula que é contemplada aqui para a utilização dessa estratégia. E teremos, então, nosso momento em ação, né? Que é bem parecido com algo que a gente já fez, especialmente na jornada passada, né? Onde a gente escolhe uma aula, né? Lógico que daí no grupo vocês vão estar fazendo essa escolha, e aí a gente tem ali, né, uma possibilidade de trabalho. E já, né, não assim querendo apavorar ninguém, não é essa a intenção, apenas assim, né, deixar o nosso trabalho aí mais organizado, né? A partir de hoje, então, vocês já podem estar pensando, né, em elaborar o trabalho de implementação pedagógica aí de vocês, tá? Porque hoje nós já vamos trabalhar uma estratégia e vamos estar vendo também as demais estratégias que vamos trabalhar. Então, né, já dá para você, de repente, né, achar que beleza, gostou da estratégia, é possível trabalhar, né, da determinada turma que você tem. Então, você já vai amadurecendo a sua ideia aí para o seu trabalho, né, não ficar aí para a última hora. E aí, finalizando, né, temos o formulário e a nossa conclusão do dia. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, aquele cronograma que vai nos acompanhar aí durante a jornada, né? Aqui nós temos já aqui disposto aqui para a gente tudo os conteúdos, né, temas aqui que nós vamos estar estudando durante a jornada. Então, hoje é a estratégia DIC, da função do primeiro grau. Depois, na semana que vem, nós vamos ver flashcards, que é bem interessante também essa estratégia, né? Dá para ter umas ideias boas aí para trabalhar. E depois, então, aqui são temas, né? As demais estratégias nós vamos ver aí na hora do acolhimento. E lá no finzinho, né, o nosso compartilhamento aí dos trabalhos. Nesse acolhimento, então, nós temos um vídeo, ele tem só uma musiquinha aí bem animada, né, bem interessante, e aí ele vai apresentando para a gente as estratégias que nós vamos estudar, né, então, que vão ser apresentadas aqui para nós. Então, aí depois, né, a seguir, nós vamos ter um slide que vai fixar na tela ali essas estratégias para a gente. Tá? Mas vamos, então, curtir aqui um pouquinho uma musiquinha animada, né? E as nossas estratégias aí. Suilene, alguma dúvida? Algum problema? Diga. Então, professora, só um momentinho. Eu vou buscar meu marido bem rapidinho, eu vou colocar aqui no meu celular, mas é aqui pertinho, tá bom? Ah, tudo bem. Daí, se tiver alguma atividade, eu faço na volta. Sim, sim, vai dar tempo, tá? Então, vamos lá. Matemática em o que vem por aí nos formadores. Amor a gente tem para multiplicar. Felicidade é coisa pra se divertir. E quantos mais amigos a gente somar, é certo que a tristeza vai diminuir. Uma andorinha só não faz verão. Dois peixinhos a nadar no ribeirão.
servi 3 pratos. 4 patas tem o par de patos. Lembro do senhor Pitágoras, que me contava como é bela a matemática. É uma questão de lógica, os meus problemas se resolvem feito mágica. Que legal, né, pessoal? Um sambinha aí, né, dentro da matemática, aí fica até bem interessante, né? Você vivenciando aí, né, vendo, ouvindo, né, esses termos matemáticos aí em forma de uma música aí agradável, né? Em cada pensamento reside o potencial de uma nova descoberta. Então, opa. Então aqui agora, ó, nós temos fixo aqui pra gente as estratégias que foram, apresentadas pra gente aí nesse acolhimento, né, com essa musiquinha. Então nós temos a DIC, que é o que nós vamos estar vendo hoje, tá? Depois flashcards, que vai ser para a próxima semana, passa ou repassa, giro colaborativo, o escape room e aprendizagem experimental. Então, gente, ó, já dá para ir pensando, né, aquilo que nós vamos estar fazendo, né, aí como implementação. O que você acha melhor aí? O que você acha que vai dar certo para você aplicar aí em alguma de suas turmas? Ok? A gente vai conhecendo elas aí no decorrer das jornadas, né? No decorrer dos nossos encontros. E então, hoje, os objetivos é compreender em que contexto podemos utilizar a estratégia DIC aplicada ao descritor D19, que é, então, resolver problemas envolvendo uma função do primeiro grau. Esse descritor é o descritor da aula contemplada, né, hoje. E, então, nós vamos ver ali uma forma, né, de trabalho ali, uma ideia de trabalho dentro aí dessa estratégia e dessa aula. Propor a organização de uma aula utilizando a estratégia DIC. Realizar uma vivência que possibilita identificar as etapas metodológicas usando a estratégia aplicada a uma aula do RCO. Né? Então, aí, isso daqui vai ser ali, o que vai fazer parte ali, né, do nosso momento em ação. E para o início de conversa, né, então agora começando a conhecer um pouco aí sobre essa estratégia, nós vemos que é uma tendência, né, a tendência DIC se caracteriza por um conjunto de interesses e hobbies, como filmes, jogos, tecnologia, ficção científica e até mesmo a cultura pop. Então é um conjunto, né, de coisas, um conjunto de coisas de interesses, né, então, especialmente aí dos nossos alunos. Essa estratégia, nós vamos ver que ela possibilita bastante a participação efetiva do aluno. É claro que nós vamos ver também no decorrer aqui do roteiro, que não é assim tão fácil, né, de estar, né, trabalhando essa estratégia, mas, né, é algo prazeroso, é algo muito bom, desde que conseguimos, né, assim, fazer, né, um tempo para a elaboração de tudo isso. Cria um espaço de aprendizado mais dinâmico, interativo e engajador, integrando recursos criativos às ferramentas didáticas já existentes. Então, gente, essa estratégia DIC, ela não se faz por si só, né? Ela vem acompanhar outras as metodologias ativas,
né? Então, é algo que você pode colocar, né? Que você vai colocar para ajudar, dinamizar ali dentro das metodologias, né? Por isso chamada estratégia. A gente até vê ali uma gravura, né? Uma foto ali de alunos interagindo ali, né? E outra coisa que nós vamos ver também a seguir é sobre ser uma estratégia de aprendizagem colaborativa. Nossa experiência. Professor, em meio aos avanços tecnológicos e sua aplicabilidade de acordo com suas experiências, compartilhe conosco como você integra essas ferramentas para enriquecer o processo de aprendizagem. Né? Vamos lá, então, agora, né? Momento de falar um pouquinho aqui para a gente, né? Dentro aí do seu trabalho, do que você já faz, né? Utilizando aí dos recursos, né? E ferramentas que você já tem na sua escola. Como está sendo aí, né? Como é que você integra essas ferramentas de acordo com as suas aulas, né? Para enriquecer o processo de aprendizagem. Então, gente, é o momento de falar um pouquinho. Gostaria que alguém, né, ou mais de um aqui, se manifestasse, né, para uma fala, senão nós vamos fazer um sorteio. Aí quando alguém fala, aí os demais ficam tudo com vontade de falar também, né? Vamos lá? Quem que vai começar? Abrir a fila. Ó, que bom, já temos alguém. Sônia vai falar. Ótimo, pode falar, Sônia. Quando eu fiz a primeira jornada, no primeiro trimestre desse ano, gente, eu escolhi como é que chama mesmo? A história em quadrinhos, como para fazer o trabalho. Seria storytelling? E daí eles desenharam a história em quadrinhos, tal, né? Eu passei os temas, mostrei lá vários tipos de história em quadrinhos, tal, como que deve ser feito, como que deve desenhar os personagens, a história, né? A história em quadrinhos, ela tem 3 quadrinhos, 4 quadrinhos no máximo, né? Ela tem que ter um toque de humor, tal. E os alunos fizeram. Eu implementei no 9º ano, os alunos fizeram. Foi assim, até bem legal. E uma das alunas, ela tirou a foto do quadrinho dela e jogou no chat GPT com o formato do quadrinho daquele estúdio Ghibli, que é muito famoso, que fez A Viagem de Chihiro, que é um tipo de desenho japonês. Sei. Eu até tenho uma foto aqui. E ficou assim muito bom. Aí eu apresentei no telão, né? Ela tirou a foto, aí ela joga no chat GPT e fala para transformar aquele quadrinho no formato do Estúdio Ghibli. Então, do jeito que ela fez o desenho de uma menina espantada lá, que fazia parte da história em quadrinhos, né? Então, aí ela incrementa, né? Ela fala assim, né? Que o fundo tem que ser uma escola antiga, a menina com um vestido verde e tal. E ela ensinou aos outros alunos a usarem o chat GPT. Mas foi muito bom, porque eles fizeram os quadrinhos no Sufit. Eu ensinei o básico, mostrei os quadrinhos lá, né? Como é feito. E ela, assim, acrescentou em cima dos quadrinhos do chat GPT. Aí todo mundo queria fazer, mas só que agora não pode mais usar o celular, né? Não pode, assim, mais usar. E nesse dia eu deixei usar, né? Nesse dia eu deixei usar. Eles têm logado, né? O Wi-Fi da escola. E daí eles usaram lá e aí colocaram como tema. Eles conhecem outras, né? Eles fizeram também o quadrinho da Turma da Mônica, né? Como o quadrinho da Turma, como é que eu vou explicar? Eles fizeram um quadrinho, mas aí os quadrinhos, os personagens viraram assim os traços do Maurício de Souza, como se o Maurício de Souza tivesse desenhado. Ficou muito bom, acrescentou assim muito. Então eles estão usando assim a tecnologia que está assim na mão deles, né? Ao invés de ficar só na rede social, cuidando da vida dos outros, eu falo assim para eles que eles ficam na rede social cuidando da vida dos outros, né?
E assim, foi muito legal. Aí eles descobrindo que o ChatGPT não é aquele negócio de você colocar lá os dados e fazer redação no ChatGPT, né? Que a única coisa que ele sabe fazer é redação no ChatGPT, copiar, colar. Aí eu mostrei para eles, né, que como a ferramenta tecnológica auxilia muito a gente. Né? Aí ele falou assim, professora, mas não é errado a gente usar? Eu falei assim, não, desde que você saiba usar. Né? A ferramenta está na sua mão, você tem que saber usar. Copiar e colar é errado. A professora está pedindo a redação, copiar e colar a redação do ChatGPT é errado. Né? Você está usando uma fraude, né? Então, aí eu falei assim para eles, né, que sabendo usar, que mal tem. E outra coisa, se a ferramenta está na mão de vocês têm que saber usar. Aliás, vocês têm que saber usar muito mais do que a gente, né? Que nem eu, assim, já estou quase, né, saindo da sala de aula, estou quase me aposentando. Vocês têm que saber usar. É o caminho, né? A gente traçou todo esse caminho para vocês. Foi muito legal. Ai, que bom, Sônia, que ótimo. Eu acho assim, para fins pedagógicos, né, a gente pode usar o celular com eles. Sim, e como você mesmo disse, foi um trabalho tão bom, né, e você explicou para eles aí a questão né, de usar, né, sabendo usar. Então, realmente é algo que a gente não pode deixar, né, de usar, já que é algo que vem para ajudar. E assim, como a menina sabia usar, ela ensinou os outros. Que legal, então, olha aí. Aí ela compartilhou né, o conhecimento, a experiência dela, assim, aí todo mundo queria fazer. Todo mundo queria fazer. Aí estava lá tirando a foto do quadrinho deles e transformando no... Ficou muito bom. Eu tenho até umas fotos, depois outro dia eu posso até mostrar. Mostra sim, que ótimo. Então, aí, ó, muito bem, aí, ó. Sabendo usar, né, é tão bom, é tão importante, né? Muito bem, obrigada, Sônia, por compartilhar aí sua experiência. Mais alguém gostaria de compartilhar, gente, alguma coisa? Todo mundo quietinho hoje? Vocês não são assim tão quietinhos. A Patrícia vai falar, muito bem. Sim, gente, tô sem voz. De novo? Parece que você não estava bem outro dia. Não, mas é só momentâneo, prof, que eu falei demais sim. hoje, dei 10 aulas. Né? É duro, né? Cansa. Assim, prof, eu sou uma apaixonada por papéis, né? Por dobradura. Vivo dobrando as coisas. E eu coloco muito nas minhas aulas o origami. E o kirigami para ensinar a geometria, né? E eles fazem os painéis e sai cada dobradura bonita, né? E ali a gente tem um leque de aprendizado da geometria. É muito pano para manga, né? É um trabalho que encanta e, enfim, os alunos gostam bastante. É isso, prof. Que bom, né? Ótimo, é uma coisa que é prazerosa, né? E também ensina, né? Então, aí, como você coloca aí dentro da geometria. Isso. Muito bem, Patrícia. Aliás, você é uma apaixonada pelo que você faz, né? Por tudo. Eu sou. Sim. Gente. Que bom, né? Que muito ótimo. Obrigada, pessoal. Tá jóia, gente. Tudo bem, então? Mais alguém? Podemos seguir, então? Vamos lá. Depois vocês vão falar mais coisas, hein? Estão muito quietinho. Fundamentando a prática. Então, vamos ver aqui o que temos. Um pouco mais sobre a estratégia, né? Que aqui diz que ela é uma abordagem de aprendizado colaborativo, ó, como eu já tinha adiantado aí para vocês, que se destaca por sua capacidade de tornar a resolução de exercícios uma atividade dinâmica e envolvente. Né? Então, os nossos alunos vão resolver exercícios, né? Não vão deixar ali de trabalhar a matemática, né? Mas vai ser de uma forma, né, ilustrada, de uma forma diferente. Então, ela é particularmente eficaz para componentes que exigem prática intensiva. Então, especialmente aí como a matemática, né? Repetição de exercícios, né? Estar ali fazendo por um determinado tempo, né? As atividades. Então, você pode, né,
propor aí os seus alunos, porque, na verdade, não precisa ser o professor que vai fazer isso, né? Você até pode apresentar uma atividade já elaborada, né? Apresentando aí a estratégia DIC, mas o seu aluno pode fazer também, né? Vocês vão ver que muitos deles têm habilidades para isso. A sua fundamentação teórica se ampara em diversas metodologias ativas, jogos e cultura digital, né? Então, como eu disse, geralmente a estratégia ela não, né, se faz sozinha, né? Ela é abordada, né, colocada ali dentro de uma metodologia, né? Uma metodologia ativa. E aqui, então, ilustra para a gente, né, como que pode ser essa questão aí da estratégia dentro de metodologias. Então, dá o exemplo aqui de algumas, por exemplo, mapa mental, né? Você pode pedir para o seu aluno, né, fazer ali um mapa mental, né, trabalhar ali um conteúdo, né, ou até mesmo uma avaliação. E nesse mapa mental, ele pode, né, usar elementos de personagens, né, elementos e personagens, né, de algo que ele goste, né? Geralmente eles gostam de personagens de jogos, né? Que na verdade a gente aqui muitas vezes não sabe, né, desses personagens de jogos, de filmes, né, que eles gostam e curtem. Então, eles podem estar, né, ilustrando um mapa mental, né, com esses personagens. A gamificação também, né, pode ser elaborada aí com essa estratégia. Criar, trocar e resolver, né? Então, aquelas questões assim que o aluno faz e aí ele troca, né, com os outros, aí cada um resolve o exercício de um e de outro, né? Vai trocando, faz e dá para o colega, né, resolver. Podem ser aplicadas a estratégia. O estudo de caso pode ser até meio que transformado em algo meio científico, né? E aprendizagem baseada em projetos. Então, aqui colocou alguns, né? Mas nós temos mais metodologias, mas foi colocada algumas metodologias aqui em que é possível colocar aí, então, essa estratégia. E aí, no caso da nossa aula, né, que nós vamos estar vendo hoje, nós temos aqui como a organização dessa aula, né? Então, como organizar. Então, primeiro, essa aula contempla o descritor D19 e a estratégia metodológica DIC. Essa aula é a aula 37 da primeira série, função polinomial do primeiro grau, resolução de situações problemas. Então, essa aula, né, é uma das aulas em que o aluno vai trabalhar aquelas situações, problemas, onde é necessário ter, né, formar, ou ele mesmo colocar ali uma lei de formação, né, uma linguagem matemática simbólica, para, então, resolver, né, o problema. Então, isso tudo pode ser feito, né, usando aí a estratégia. Temos uma sugestão de layout de sala, né, que, na verdade, se é uma aprendizagem colaborativa, então, né, um formato, né, que fica bem em grupos, né? O aluno não vai ficar sozinho, né? Ou aquela em U, né? Que não vai favorecer tanto essa troca, né? Então, esse layout aqui, ele favorece uma troca de experiências entre eles, né? E pela aprendizagem colaborativa.
E no caso aqui, a sugestão de gestão de sala de aula de Lemove é a Circule pela Sala, que na verdade é uma das que a gente mais utiliza, né? Circular pela sala. A minha garganta que tá. Por quê, né? Se os seus alunos estão em grupos, né, agrupados ali, então favorece que você circule pela sala, né? Além de você estar visualizando tudo aquilo que o seu aluno está fazendo, né? Os grupos. Também, né, você pode ir auxiliando, tirando as dúvidas durante o seu passeio pela sala. E algumas ações, né, que podem ser utilizadas. Então, após trabalhar até o slide 13 da aula do RCO, né, no caso aqui é do primeiro ano, apresentar trailer de filmes com trilha sonora de games, filmes para introduzir enredo. Os alunos irão escolher times e avatares de suas preferências, né? Até não sei se vocês lembram, os quizzes também, eles estavam sendo desse formato, né? Eles tinham uma história, um contexto, falava lá de personagens, de um reino, de um príncipe, né, de um rei, um povo, e aí, então, ia criando-se ali uma ficção, né, e as questões eram apresentadas dentro dessa história, né, ali, na verdade, ali é chamado o storytelling, né, que é utilizado ali na elaboração dos quizzes, né? Então, quer dizer, de repente, o aluno tem a sensação de que ele está num filme de ficção e está utilizando ali a matemática, né? Os cálculos da matemática. E aí aqui tem até alguns exemplos aqui, né, de personagens que podem ser utilizados, ó. Então, nós temos aqui, ó, disponibilizar aos alunos missões dentro de universos. Zelda, né, chaves de portais através da raiz da função. Né, ele já coloca aqui, uma sugestão, né, de atividade. Então, calcular a raiz da função, né, para determinar, para um portal, né, algo assim. Pokémon, determinar gráficos de funções para calcular a velocidade de recuperação dos Pokémons. E Cyberpunk, usar programação básica para gerar gráficos com a ferramenta digital Desmos. Então, algumas sugestões. Cada grupo cria um relatório de missão, que pode ser em formato de história em quadrinhos, né? Como até a Sônia falou aí para a gente, né? Que ela fez com os alunos dela. Pode ser um podcast ou até mesmo apresentação teatral, né? Então, todos esses elementos aqui, né? Esses exemplos que os alunos, da maioria, gostam de se envolver, né? De fazer dentro aí do universo aí da matemática. Essas aulas buscam tornar o aprendizado mais significativo, divertido e conectado aos interesses dos alunos, mostrando que a matemática pode ser tão fascinante quanto seus mundos de fantasia e ficção científica favoritos. Né? Então, uma forma, né, de você apresentar a matemática, né, para os seus alunos de um jeito, né, diferenciado, de um jeito prazeroso. Observe um item que desenvolve a habilidade do descritor D19 da matriz de referência. Então, voltando a falar aqui do descritor da aula, né, que é os problemas envolvendo função do primeiro grau. Esse descritor, ele avalia a capacidade do estudante de ir além da simples memorização da definição de função do primeiro grau. Ele busca verificar se o aluno consegue transformar situações do mundo real
em modelos matemáticos. Em resumo, o foco é na aplicação no conceito como ferramenta eficaz para a resolução de problemas. E aqui agora, na sequência, nós temos um exemplo de uma situação que a gente encontra aí, especialmente nas avaliações externas, né, para a gente refletir um pouquinho aqui dentro dessa questão. Então, aqui nós temos, né, uma questão, né, que vai utilizar ali a função do primeiro grau, né? Mas o que é que nós vamos, então, observar nessa questão? Primeiro, né, é um formato de questão que começa num enunciado. Esse enunciado, ele pode ser, né, conter elementos de uma história, de uma ficção. Depois, ele vem para a representação, né, matemática, né, que no caso a lei de formação ou uma fórmula que representa a exposição sumária do item, englobando o comando. É lógico que, né, essa lei de formação, ela tem, logicamente, né, origem no enunciado. Ela precisa, né, estar de acordo com o que está ali. E logo, né, vem, então, o comando. O comando da questão é, então, exatamente aquilo que o aluno precisa fazer em termos de cálculo, né? Então, ele pode ter toda uma história, né, um enredo ali no enunciado, mas logo vem o que ele precisa fazer, é o comando da questão. E aqui, pessoal, a gente vai ver aqui, que vai falar aqui a questão dos gabarito e dos distratores, né, da nossa questão. Então, bom, vamos lá, vamos ver o gabarito. Direciona o estudante para aquilo que se espera dele no item. Deve se conectar com a habilidade avaliada pelo item e é essencial que seja assertivo e claro. O comando, então, tem que ser, né, um comando claro para que o aluno possa ter mais sucesso na resolução. Aí, o gabarito, né, a gente chama de gabarito a alternativa correta da resposta. Mas nós vamos ter ali os distratores. Então, toda a questão, né, de avaliações externas, ela tem aí a questão dos distratores. Então, acredito, né, que vocês saibam, né, mas relembrando, o que seria isso? São as alternativas erradas, mas, né, elas representam caminhos cognitivos plausíveis, embora errados, os quais os estudantes podem percorrer ao raciocinar para responder ao item. Então, como é que acontece isso, né? Muitas vezes uma questão, ela tem ali mais de um cálculo, e quando o aluno faz ali o primeiro cálculo, ele acha uma resposta, ele já acha uma alternativa lá com a resposta do primeiro cálculo que ele fez. Isso faz o quê, né? Pode induzir o aluno ao erro. Por quê? Porque ele, na pressa, né, quando ele vê que já fez algo e achou uma resposta, para ele já está bom, né? Já está certo aquilo. Então, isso é o quê? Um distrator, né? É algo que vai distrair o aluno, né, do que ele realmente precisa fazer para concretizar ali a sua questão, né? E então, mesmo que o aluno faça algo, né, dentro de um raciocínio que de repente não é o certo para aquela questão, mas tem um raciocínio, né, pautado em um cálculo aí que ele faça, ele pode achar qualquer resposta daquelas alternativas. E aí também, né, levar ao erro. Então, isso aqui, de repente, é até bom a gente conversar com os alunos, né, para que eles prestem
mais atenção na hora de avaliações em questões aí, né, com questões objetivas, né, que pode, então, levar ao erro por falta de uma leitura, de uma interpretação, né? Temos aqueles alunos que mal leem a questão, né, já assinalaram algo ali, esquecendo que, especialmente a matemática, né, exige um cálculo para que depois eles marquem, né, uma questão. Então, eu sei que isso é difícil, né, o aluno tomar essa consciência, mas é algo que a gente precisa estar sempre trabalhando, né, sempre colocando para eles isso. Temos uma grande oportunidade de melhorar o aprendizado dos estudantes com a estratégia discutida, preenchendo lacunas e enriquecendo a experiência de aprendizagem. E agora, então, pessoal, nós vamos fazer o nosso momento em ação. Então, vamos lá. Vou fazer uma explicação, né, de tudo como vai ser. Depois nós vamos nos dividir aí em pequenos grupos e vamos pegar o material, que é um material compartilhável, e preencher de acordo com o que está sendo pedido e também de acordo com a aula que vocês escolherem. Pode ser essa aula que foi apresentada aqui, de repente, se você tem o primeiro ano, né? Se está ali próximo dessa aula, trabalhando, já trabalhou, né? Ou vai trabalhar logo. Ou pode ser qualquer outra aula, né? Que vocês tenham e que ache mais fácil para trabalhar aí utilizando essa estratégia. Então, vamos lá. Coisas práticas, né? Explicações práticas do que nós temos que fazer. Escolher lá um redator e um relator, né? Lá no grupo. Escolher uma aula do RCO, do ensino médio. Abrir o material de apoio, que eu vou estar colocando para vocês. Esse material, ele já está feito uma cópia. Então, vocês não precisarão fazer. Apenas vocês vão pegar ali um slide para fazer ali dentro desse slide, de acordo com o seu grupo, tá? Então, são 2 slides para cada grupo, mas um slide, o segundo slide é uma repetição. É só se vocês forem escrever bastante mesmo e quiserem utilizar os 2, tá? Mas não tem necessidade. E aí, depois, né, nós não vamos colocar o link no... Ah, não, eu não preciso pegar esse link. Porque eu já tenho esse material copiado aqui para vocês. Então, é outra coisa que eu tenho que pegar. Nós não vamos, então, colocar esse link no portfólio hoje, tá? Porque, na verdade, nós não teremos o portfólio, mas enquanto vocês estiverem trabalhando aí, eu vou colocar essa atividade lá na nossa sala. Essa cópia aí lá na nossa sala, para que fique lá, acessível para todos. Deixa eu colocar aqui como editor, né? Senão vocês não conseguem trabalhar. Então, eu vou colocar o link aí agora para vocês, tá? Todos podem pegar, né, para estar abrindo o material, facilitar na hora do trabalho lá no grupo. Deixa eu ver se está tudo certinho. Mas, isso, tá? Então, é só abrir o link e depois aguardar, né, o seu grupo para vocês, então, começarem o trabalho.
De vez em quando dá umas coisas aqui, né? Que acho que eu saí da Meet, mas já voltei. Aleluia. Isso acontece com todo mundo. Bom, eu vou colocar novamente o link aqui, mas acho que só foi eu que caí, só não, vocês não. Vocês ficaram aí. Tá, mas está aí. E agora eu só vou colocar aqui rapidinho as turminhas. Vamos ver. Ué, parece que alguém saiu da reunião. Diminuiu aqui. Ah, não vou fazer muitos grupos, não, senão vocês ficam muito sozinhos. Vamos ver. 2, 3, 4. Eu sempre fica um grupo com menos, então vamos lá. Por mais um aqui. Ah, tá jóia. Acho que vai dar umas boas discussões aqui. Ah, eu tenho que colocar um pessoal aqui, né, de castigo na sala principal. Vamos lá. Aquele pessoal que não vai poder falar. Ficar falando da prof. Porque vai ficar tudo gravado. O que vocês falarem. Tá, beleza. Hoje até que a gente está adiantado, ó, não vai dar para fazer, tranquilo. Mas vocês vão ter 25... Ah, 25? 25 minutos, acho que dá. Se vocês terminarem antes, eu resgato vocês antes, tá? Eu vou olhando. Então, é isso. Beleza, gente. Recebendo a sua mensagem, né? Vá para a sala que você foi sorteado aí, né? Os que não receberem é porque vão ficar aqui na sala principal. Bom trabalho. Eu vou dando uma olhadinha lá, né? Mas com certeza vocês vão se sair muito bem. Prontinho, já enviei-os. Na chamada principal ficou Ademir, Juliano, Neuri, Patrícia e Sônia. Ok. Ficou uma turmona grande aqui. Bacana. Ok, beleza. Vou deixar vocês se conhecerem aí, discutirem. Tá. Vou fechar aqui minhas coisas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, boa noite, tudo. Boa noite. Então, pessoal, alguma ideia? Então, nós temos que... Sentar aqui é grupo 1? Deixa eu dar uma olhadinha. Né? Quem fica aqui na sala é grupo 1, né? Eu acho que sim. Pode ser, tá? Grupo 1, isso. Pode ser grupo 1? Tá. Uhum. Já pega lá e põe o nome de vocês. Tá. Grupo 1. Sônia está colocando os nomes já? Está aparecendo o seu nome aí? Sônia está digitando. Joia. Então, nós temos que pegar uma aula do LRCO e escolher uma aula, abra o material de apoio, analise e escolham juntos as questões de material de apoio. Gente, eu tenho recomposição de aprendizagem com os terceiros anos. Tenho turmas de sétimos também e tenho um segundo. Eu tenho turmas do terceiro ano, matemática, e tenho uma turma de segundo ano. Tem 3 terceiros anos e um segundo ano.
Joia, gente. O que vocês decidem? Qual seria o tema? O que vocês gostariam de colocar? Eu só tenho o primeiro. Eu não tenho recomposição. Eu também não tenho recomposição. Na verdade, eu faço a recomposição do ensino médio técnico, que é junto com matemática, né? Mas a disciplina de recomposição nos outros 2 terceiros anos é com outro professor. Ó, eu pensei, não sei, o que vocês acham? A gente escolhe uma aula, pode ser do primeiro ano do ensino médio, pode ser do segundo ano. Eu no segundo ano agora estou em probabilidade. Isso, as probabilidades condicionais, né, prof? Isso. Eu tô indo um pouquinho mais atrasado que você, Patrícia. Estou naquela parte de probabilidade, que estão fazendo cálculos de probabilidade. Tiveram vários eventos lá na escola. Hoje foi a prova do OBMEP. Isso, eu também estou com isso, prof. Eu sempre tenho as primeiras aulas com eles de quinta-feira e de terça. Eu estou um sofrimento com os segundos anos, estou atrasadíssimo, porque sempre tem alguma coisa no horário das minhas aulas. E terça eu tenho as 2 primeiras aulas, é o dia que mais rende. Hoje as 2 aulas minhas foram usadas para o BMEP. Eu também, prof. Estou naquela parte de probabilidade. Então, o conteúdo atual meu do segundo ano é probabilidade. No terceiro ano, eu pulei um pouquinho a ordem, eu estou em progressão aritmética. Deixei, por enquanto, aquela parte lá de função logarítmica que tem agora, no planejamento lá do LRCO, e estou em progressão aritmética em PA. Olha, gente, as sequências são bem bacanas para trabalhar, né? São. Sequências, a probabilidade também, gente, eu deixo a cargo de vocês escolher. Eu gosto de todos os assuntos, ambos os assuntos aí sugeridos, eu acho bacana. Uma outra coisa que também daria para a gente pensar é o início desse trimestre. Eu já fiz um trabalho com o segundo ano, pelo que ela está falando da metodologia DICA, eu estou achando até que eu posso aproveitar esse trabalho, eu vou ver com ela hoje. Eu fiz uma rotação por estações junto com o mapa mental com o segundo ano. Eu fiz assim, eu queria fixar com eles, eu queria fechar aquela parte de análise combinatória para começar a probabilidade. Aí vejam o que vocês acham, tá? E aí nós fizemos uma rotação por estações, onde cada estação era um país. E dentro, aí eu fiz isso junto com os alunos da UIM, porque eu tenho pedido de matemática lá nas minhas aulas, os alunos vão lá da universidade, fazem parte do PIBIT, e cada estação foi feito um país. Então, por exemplo, quando eles fizeram da Argentina, eles fizeram da dança do tango. Então, naquela rotação, naquela estação, eles tinham que calcular quantos casais davam para formar, para dançar tango, tendo tantas mulheres e tantos homens disponíveis lá. E então, assim, foi um contexto de cada país. Foi bem bacana. Depois teve uma estação que teve sobre a questão das massas, de pizza. E aí eu fiz isso bem no fechamento de análise combinatória, aquela parte que a gente tem que fazer revisão no início do trimestre lá, que é o nivelamento. Eu acabei fazendo isso, usando já isso como um trabalho, como um nivelamento no sentido de retomada. E aí depois os alunos fizeram um mapa mental dos tópicos de análise combinatória, para tentar diferenciar a combinação de arranjo, de permutação com repetição. E ela falou agora há pouco sobre o mapa mental. Não teve elementos e personagens, mas teve o contexto dos países. Aí, o que vocês acharem, eu estou junto com vocês. Eu gostei, prof. Eu já pensei em implementar nas minhas aulas ali do segundo ano, vou fazer esse trabalho com eles. Sim, depois eu posso te mandar. Eu não sei se tem computador agora, mas eu consigo, eu tenho acesso, porque os alunos mandam para mim. Posso até te mandar os problemas para você ver, ficou bem bacana. Tem o desenho das massas, dos molhos, eles têm que ver quantos pratos diferentes dá para ser feito, os casais. Tem um problema daqui do Paraná, quando fala das belezas naturais que tem o Brasil, daí os alunos lá da universidade criaram um problema sobre quando você vai para o litoral do Paraná, quantas praias disponíveis tem, então quantos passeios diferentes a gente pode escolher, dá para fazer por arranjo ou por princípio fundamental da contagem. Ficou bem bacana. Então, eles pensaram em contextos reais vinculados à análise combinatória. Aí, aqui, eu acho que a tecnologia aplicada daria para fazer a atividade principal, seria
contexto de retomada de conteúdos, né? Eu fiz isso antes de iniciar a probabilidade, porque com probabilidade dá para a gente fazer cálculo de espaço amostral, Sim. eventos usando combinação e arranjo, né? Uhum. Exatamente por causa disso também. E aí a tecnologia aplicada seria a rotação por estações e o mapa mental, porque o mapa mental foi feito exatamente depois da rotação por estações. Aí eu dei a tarefa para eles fazerem um mapa mental depois da rotação por estações. Eu vou fechar a câmera aqui um pouquinho, eu vou ali buscar um mapa mental para mostrar para vocês, só um pouquinho. Ok, prof. O que vocês acharam da ideia do professor Ademir, pessoal? Eu gostei bastante, me encantei aqui. O que vocês acharam? Praticamente um trabalho pronto, né? Uhum. Bem legal essa ideia de trabalhar com o contexto cultural dos países. Me encantei, gente. Olha que ideia bacana. Muito bem. Que bom. Aí, deixa eu ver se pela câmera aqui, porque eu não digitalizei, né? Não fiz foto nem nada. Aqui. A minha ideia seria que eles fizeram logo após a rotação por estações, talvez dá para ter uma ideia mais ou menos aqui diante da câmera do mapa mental, ó. Então, eles fizeram um mapa mental de análise combinatória. Que bonito, Bruno. Explorando os tópicos que nós estudamos. Aí eu usei isso no nivelamento agora, do segundo trimestre, usei como um trabalho já deles. E fiz a rotação por estações. Vou pegar um outro aqui que ficou bacana também, esse da Ana Júlia, ó. E aí ficou... Esses mapas mentais, eles fizeram... Cada aluno fez o seu? Cada um fez o seu. Eles começaram lá o trabalho em grupo. Toda a rotação por estações foi em grupo. Uhum. Aí eles começaram juntos, mas aí depois eu fiz um determinado momento, cada um pensar no seu mapa mental para ver se eles tinham compreendido mesmo a ideia do princípio multiplicativo, do fatorial, da permutação, do arranjo, permutação com repetição, combinação. Foi assim. Muito bem, prof. Parabéns, eu adorei. Gostou? Obrigado. Gostei. E aí, eu acho que se a gente quiser colocar ali, daria para colocar a atividade principal, o contexto seria a rotação por estações do mapa mental, pensando aquilo que eu estou sugerindo, mas aí vocês ficam à vontade para aceitar ou não. E eu não sei como preencher a atividade principal e tecnologia, porque a tecnologia... Como que vocês entendem que a gente preenche ali, ó? Tecnologia aplicada, a gente poderia colocar alguma inteligência, né? Eu trabalho muito com Gemini, né? Bastante com Gemini. Sim. Gero muitas atividades com Gemini, ele, nossa, é uma ferramenta sensacional. Eu prefiro até do que o chat, né? Uhum. Talvez citar alguma inteligência? Não sei. Legal. Gostei. Porque a inteligência artificial, esses dias eu mostrei até para os alunos, né? Nessa turma do segundo ano mesmo, que eles tinham, a gente estava falando sobre os problemas de análise combinatória, daí estava começando a probabilidade junto, aí terminando com a análise combinatória. Eu estava dando ideias para eles de como tentar usar a inteligência artificial. A gente colocou um problema lá, eu falei, ó, a intenção aqui não era, veja que ele resolveu o problema. Mas ele não, a inteligência não entendeu o que é para ser feito aqui. Eles entenderam, até foi bacana, de como tentar usar a inteligência artificial ou não. Que era útil e que não era útil para eles. Uhum. Inteligência, a gente tem que saber perguntar para ela, né? Essas perguntas precisam ser específicas. Se forem perguntas muito genéricas, o algoritmo se perde, né? Sim. Isso. Gente, eu gostei bastante do trabalho. Já vou aplicar quinta-feira com os meus alunos do segundo. Beleza. Meu único segundo ano, Ó, vou colocar o relator ali, coloquei meu nome, mas juntos nós falamos, tá? Tá bom. Na hora que tiver que apresentar.
Tá bem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Assim, eu estava conversando aqui quando eu estou meio fora de sala, mas estou ouvindo vocês falarem aí. Show de bola, Ademir. O que você colocar aí, nós vamos auxiliar aí na medida do possível aí, tá? Patrícia também, tá? Podem acrescentar o que for aí que nós comentamos. Ok. E se precisar de alguém para buscar água, eu tô indo. Análise combinatória relacionada ao contexto cultural de alguns países, prof? Isso. É isso mesmo. A nossa Esse negócio das pizzas, lá das massas de pizza, o professor colocou relacionado à cultura italiana? Ou não necessariamente foi? Foi a italiana. Aí, aquela estação se chamava Itália. Aí o contexto era assim, de quando aí tinha personagens lá, esse problema tem os personagens, quando, vamos supor que é Patrícia, um exemplo que eu tenho que procurar o problema agora. Patrícia chega à Itália, por exemplo, e vai conhecer conhecer as belezas da Itália, quando fala de Veneza, e quando chega, por exemplo, numa pizzaria, num restaurante de massas, aí vem o cardápio, tem tantas opções, aí de quantas maneiras diferentes você poderia escolher a massa com aquele tanto de tipo de molhos. E se você quisesse um molho específico, fixasse o molho, quantas massas diferentes. Então, foi assim. Então, cada estação era um país, em cada país tinha uma especificidade. Então, teve da Itália as massas, da Argentina foi a dança, teve a questão da dança, a gente falou sobre dança de salame, sobre o tango. No Brasil, nós falamos de belezas naturais e escolhemos o estado do Paraná. E aí nós escolhemos o estado do Paraná porque muitas pessoas, às vezes, conhecem belezas de outros estados, mas não conhecem do nosso próprio estado, do Paraná. Então, por isso que a gente privilegiou as praias do Paraná. Nós privilegiamos lá. Depois teve... do Egito. Aí, para cada estação tinha um nome, tinha um aspecto da cultura daquela estação. Adorei esse trabalho, prof. Muito bem. E do Japão tinham palavras, aí naquela estação tinham palavras escritas em japonês, e tinha um tablet que nós deixamos na estação para eles traduzirem a palavra para o português, e aí eles tinham que fazer a permutação daquelas palavras. Então, tinha alguma coisa sobre o Japão, daí eles pegavam as palavras, aí como eles não conhecem, eu também não conheço a língua japonesa, daí eles tinham que recorrer à internet para fazer a tradução para o português, e aí depois calcular as permutações e tinham que ficar atentos às palavras que tinham letras repetidas, para ver se eles estavam atentos quando fazer permutação e permutação com repetição. Muito bem, prof. Ao avaliar, prof, os alunos, o prof gerou rubricas para avaliá-los assim de uma maneira... Nós combinamos com eles, eu avaliei assim, ó, as rubricas foram o envolvimento que eles tinham que demonstrar nas estações. Então, eles estavam em grupos, né, e passavam pelas estações, eles tinham que demonstrar envolvimento, não ficar aquela coisa de ficar naquela
coisa apática, por exemplo, e ver outros do grupo estão trabalhando. Esse era um. E se eles estavam então envolvidos, né, foi a rubrica mais forte, mais evidente, ver se eles estavam envolvidos entre eles, trabalhando, se tinha discussão entre eles na hora de resolver cada problema, porque era um problema em cada estação. Muito bem. Eu trabalho muito por equipes nas minhas avaliações, né? E gosto muito de trabalhar com as rubricas. Uhum. Enfim. Muito bem. Prof, tem o descritor dessa aula? Eu estou procurando agora, acabei de abrir uma guia do Google aqui para abrir o LRCO. Deixa eu ver. Para colocar ali. Só tá, o computador travou. Será que ele está no planejamento do... Eu estou com os slides abertos aqui, probabilidade condicional, nivelamento, acho que ele está no planejamento do primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre tem que olhar no nivelamento também. Primeiro trimestre. Ele entraria ali, prof, a gente colocaria um descritor, porque eles são divididos, né, as aulas em arranjo simples 2, arranjo simples 3, permutação simples 1, permutação simples 2, 3, combinação simples. Sim, eu observei que isso que eu fiz com eles ajudou para algumas questões da prova Paraná, porque eu fiz isso antes da aplicação da prova Paraná, que foi agora bem recente. Sim. Foi bom ter feito esse trabalho. Professora Júnia, não sei se a professora está aqui na nossa sala. Olá. Professora, eu estou comentando aqui que eu desenvolvi agora, na anterior à semana que aconteceu a prova Paraná, semana passada, um trabalho de rotação por estações e mapa mental com o segundo ano do ensino médio, bem no início agora do segundo trimestre, como nivelamento e também já como um instrumento avaliativo. E, como a gente fez a rotação por estações, me parece que vai bem ao encontro dessa metodologia GIC. Eu fotografei os alunos, tem os problemas, os mapas mentais que eles fizeram. Não tem personagens no mapa mental, mas tem contextos de personagens nos problemas das estações. O mapa foi feito depois que eles participaram da rotação por estações. Eu queria ver se posso já usar esse trabalho como a minha implementação, porque do jeito como a senhora apresentou agora há pouco, dos personagens, e foi passando ali pelos slides, então cada estação tinha um contexto cultural. Tinha a estação da Itália, que tem personagens que foram para a Itália, e aí eles estão lá naquele restaurante, tem que pensar quantas maneiras diferentes eles podem combinar os cardápios lá com massas, molhos, porque na Itália tem muito essa cultura de massas, né? Quando tem a estação da Argentina, tem a questão da dança de salão, o tango. Depois tem a estação do Japão, daí tem um pouco da cultura do Japão, as palavras escritas em japoneses, que daí naquela estação eles usaram a tecnologia de traduzir do japonês para o português e calcular as permutações das palavras. Então, são várias estações. E, em seguida, eles fizeram o mapa mental, ó. Passaram pelas... fizeram o mapa mental. Muito bem. Aí, isso foi o nivelamento agora do segundo trimestre, junto com probabilidade, usando isso já como um pré-requisito para probabilidade, porque em probabilidade, em cálculos de número de elementos de espaço amostral e de eventos, a gente tem problemas que usam análise combinatória, né? E aí ficou muito bacana, porque teve os personagens em cada um dos problemas. Nossa, Ademir, que ótimo.
E aí, Olha aí, você já tem a sua implementação feita. então tá, então eu vou começar a escrever. Né? Aí Que eu fiz bom. isso junto, porque eu tenho estagiários da UEM lá nas minhas aulas, né, que estão fazendo observação, vão fazer regência. Aí eu aproveitei já como um trabalho, porque esse trimestre está mais apertado que o primeiro. Eu não sei nas escolas de vocês, nós vamos dar prova agora antes do recesso de julho. E aí eu já fiz isso, já como trabalho do segundo trimestre deles, porque eu estou tendo que deixar uma boa parte da minha nota, que é uma exigência da equipe pedagógica, pronta antes do recesso. Para quando nós voltarmos do recesso de julho, deixar para fazer mais as recuperações. Então, isso mesmo. Curtinho, né? Vocês viram que... Que ótimo! Nossa, é só escrever agora lá no documento, né? Você falou que tem fotos, né? Tem as fotos. Aí, eu fiz até um vídeo deles lendo os problemas nas estações, mudando de estação e depois fazendo um mapa mental. Porque que ótimo! Primeiro tinha que passar pelas estações. Aí, com isso, eu procurei já casar com probabilidade, que é o conteúdo que eles estão estudando agora. Muito bem. Aí daí você pode até ver a possibilidade de estar colocando alguns desses vídeos, né? Sim. E aí só falta colher alguns depoimentos, então. Ok. Né? Então tá jóia. Tá aí, ó, já é só organizar teu trabalho. Muito bem, professor. Tá jóia, obrigado. Nossa, fazer um nivelamento assim, já usando uma metodologia, hein? Que ótimo. Tudo bem, tranquilo, Ademir. Prof, Ademir, será que o descritor que entra lá é o descritor D32? Eu estava dando uma olhadinha aqui. Deixa eu olhar aqui, deixa eu abrir o livro. Segundo ano. Você pegou do nivelamento? Eu peguei do primeiro trimestre, o arranjo simples 1. Aí ele fala o seguinte: descritor D32, resolver problemas de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutações simples ou arranjo simples e ou combinações simples. Ele abrange ali os 3, né? Sim. O descritor D32. Então tá. Então qual aula que é essa? Aula arranjo simples, aula 8, primeiro trimestre. Opa, acho que o pessoal já voltou, né? Deixa eu ver aqui como é que ficou. Todo mundo conseguiu fazer? Me parece que sim, né? Eu dei uma voltinha pelos grupos para ver como estava, mas vocês estavam tão ocupados, conversando, interagindo. Muito bem. Quanta criatividade. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos organizar aí uma apresentação, né, bem rápida, assim, para depois a gente fazer o fechamento do nosso dia de hoje. Então, assim, só mesmo apresentem, assim, né, qual foi ali a aula, o contexto, né, e rapidinho ali, para que todo mundo possa ver. E depois também, pessoal, já está lá na nossa sala, né, eu coloquei esse material lá, está em material dos encontros. Então, caso você, né, gostou aí do trabalho que fez e já quer estar elaborando aí para implementar, né, você tem acesso a esse trabalho lá na nossa sala, tá? É só procurar lá nos materiais dos encontros que você vai achar lá. E também, se às vezes quiser fazer depois alguma adaptação, algum conserto lá, aumentar alguma coisa, também é possível fazer com o material lá,
tá bem? Então, vamos lá, vou colocar aqui para compartilhar para todo mundo já de uma vez, que aí já fica mais prático. Então, vamos lá. Aqui, o grupo 1, que é Ademir, Juliano, Neuri, Patrícia e Sônia. O relator é o Ademir. Então, vamos lá, Ademir. Tá, o relator, coloquei meu nome ali, mas nós combinamos no grupo que todo mundo fala. Sim, forma as ideias que a Patrícia teve a ideia ali da inteligência artificial, daí, de como ela faz com os alunos, foi muito bacana. Então, nós pensamos em análise combinatória como nivelamento agora para o segundo trimestre, que antes de começar o trabalho com probabilidade, que é o conteúdo atual do segundo ano do ensino médio, no descritor D32, que contempla alguns tópicos lá de análise combinatória. Nós pensamos em análise combinatória também porque a gente pode utilizar isso no estudo de probabilidade, né, no cálculo de número de elementos de espaço amostral e de eventos. Então, seria primeiro fazer uma rotação por estações e depois um mapa mental. E aí, os personagens estariam na rotação por estações. Então, cada estação é um país, e em cada país tem o contexto cultural daquele país, daquela nação. Então, por exemplo, uma estação se chama Itália. Quando os alunos passam pela Itália, eles têm um problema, por exemplo, sobre massas, molhos. Quando você está na Itália, nós viajamos para a Itália, por exemplo, vamos supor, e aí, então, de quantas maneiras diferentes a gente pode escolher uma massa com determinado tipo de molho. Quando vai para a estação, por exemplo, da Argentina, lá tem a questão da dança, né? Pensar na dança de salão, no tango. Então, você tem uma certa quantidade de homens e mulheres, quantos casais diferentes a gente pode formar para poder dançar, né? Quem gosta de dançar, gosta da dança de tango, ou dança de salão, outro tipo de... pensando na dança. E assim, cada país tem os seus aspectos culturais. Se pensar no Brasil, por exemplo, em belezas naturais como o nosso litoral, valorizar o estado do Paraná, belezas das praias daqui, até para incentivar a conhecer as praias do Paraná. Então, pensar em passeios que podem ser feitos, de quantas maneiras diferentes a gente pode escolher praias e formar passeios diferentes, me fugiu o nome agora, diferentes rotas de passeios. Então, seriam problemas relacionados aos aspectos culturais. Aí, depois, montam um mapa mental. Depois que passa pelas estações, primeiro tem que passar pelas estações, depois montar um mapa mental com os tópicos de análise combinatória que podem ser utilizados depois no estudo de probabilidade. A tecnologia aplicada à inteligência artificial, o Google Tradutor. O Google Tradutor, por exemplo, se a gente pode pensar numa estação como a do Japão, colocar as palavras escritas em japonês e tem que traduzir para o português, calcular o número de permutações que podem ser feitas com aquelas palavras. E aí a avaliação seria os alunos trabalhando nas estações, avaliar o envolvimento deles durante o trabalho, os domínios dos conceitos de análise combinatória, para resolver os problemas e para elaborar os mapas mentais depois. Muito bem. Seria ótimo. Isso, metodologia. Muito bem, ótimo, pessoal. Tá? Mais alguém do grupo vai falar alguma coisa? Assim, prof, eu fiquei encantada com esse trabalho, porque é um trabalho que envolve todo o contexto interdisciplinar, então os alunos vão além, né, deixam de ficar aquém e irão além, né, pesquisando aí aspectos culturais dos países, enfim, né, foi ali uma ideia do Ademir, e eu já vou aplicar quinta-feira para os meus alunos do segundo ano. Ai, que chique, tá vendo? Gostei Olha bastante, aí, ó. Um grupo aí muito produtivo. Obrigada, muito bem. pessoal. Tá, muito bem. Ok. Ótimo, então vamos agora para o grupo 2. Olha aí, já vamos sair hoje com ideias prontas já, hein, para trabalhos. Muito bem, pessoal. Vamos lá, grupo 2. É a aula do RCO, a aula 38, representação gráfica de uma função polinomial do primeiro grau crescente. Então, analisar crescimento, zero das funções de crescimento apresentadas em gráficos.
o contexto é criar, trocar e resolver, que foi a Sony que nos deu essa ideia aí, que a atividade principal seria montar equipes, elaborar funções, variando seus coeficientes, utilizando material físico e software. Dividiria lá em grupos de 3 alunos, aí fazer as funções e trocava entre eles, entre os grupos, para resolução. E usar e aplicar no laboratório, pode ser usando o GeoGebra e o papel milimetrado. E se encontrar papel milimetrado ainda, que o professor falou que é difícil de encontrar lá esse papel ainda. E essa autoavaliação no processo final, essa realização, seria as equipes fazer uma autoavaliação, um feedback deles mesmos com os resultados encontrados. Daí te mostraria entre eles uma conversa lá, pode ser um laboratório, pode ser dividido em salas, grupos. O GeoGebra tem que ser um laboratório, né? E é isso aí, professor. Muito bem, ótimo. E legal aí a ideia do papel, né, também para construção de gráficos. Olha, eu uso bastante, até por conta que o papel milimetrado, até que a gente acha assim, mas ele também é um pouquinho mais caro, né. Eu uso bastante caderno quadriculado, Então, né, destaco as folhas eu e ainda a falei gente que vai eu fazendo. estou usando com meus alunos o caderninho lá para eles aprender a escrever, porque não dá para entender o que eles O escrevem aos caderno de alunos. caligrafia, prof? Caligrafia, eles falaram que é culpa da pandemia. Tudo agora é Aham, culpa da é, pandemia, né? exatamente, Então vai tem passar. aluno, eu brinquei no grupo, ela foi dar uma olhada nos cadernos e corrigi, né, a acentuação lá em matemática. Professor, mas matemática tem acento? Eu falei, meu Deus do céu, Não situação tem horrível que acento, tá. né. Então, aí falaram que eu não era professor de língua portuguesa ainda, ficaram bravos comigo. Aham, eles acham ruim se a gente corrige alguma coisa, né, de português Ué. deles, né. Então tá Tá bom. certo. Eles Ah, falam a mas tá mesma jóia, coisa para gente. mim, professora. Heraldo fala a mesma coisa para mim, porque que eu corrijo os erros de português. Eu falo, não dou aula de matemática, eu dou aula de matemática. Cadê o acento na palavra? Verdade, mas É que nem um aluno escreveu um trabalho, cálculo, ficou cálculo. Eu falei, nossa, que coisa linda. cálculo. Realmente é uma decadência. Mas muito bom aí, pessoal, o trabalho, tá? E ótimo aí, obrigada a participação de vocês, ok? Vamos lá para o próximo grupo. Acho que já travou aqui o negócio. Agora foi. Grupo 3, né, que tem o Francisco, a Fernanda, a Marisa, a Gilderleia. Vamos lá, pessoal. Então, eu posso começar falando, se alguém do grupo quiser complementar ou corrigir, por favor. O nosso assunto tem a ver com a aula 22, da interpretação geométrica da resolução de um sistema de equações. Bom, num contexto o que a professora explicou, que para mim é novidade, né, como é que posso falar, uma cultura geek, não sei, uma metodologia geek, né, que ela pode se utilizar de diálogos, né, histórias em quadrinhos, jogos, né, personagens, enfim, e quando nós procuramos no material de apoio lá do RCO, encontramos alguns desses elementos, né. Havia uma história em quadrinho em que 2 personagens estão dialogando a respeito da trajetória de caminhada que eles estão empreendendo, né? E a professora sugeriu até que eles poderiam se encontrar numa quadra, um encontro de 2 retas, né? Que daria um ponto que seria a solução do sistema, né? E em seguida também eu pensei que a gente poderia levar esse contexto dessa história com esses personagens numa quadra de vôlei ou de campo, né? A gente poderia utilizar as linhas de campo como o sistema, as coordenadas x e y, fazer encontrar o sistema de eixo ali e para tornar isso mais concreto, né, na consciência do aluno, né?
E em relação à tecnologia aplicada, né, foi sugerido o Google Maps, né, eu achei fantástico essa ideia, né, ou o Waze, né, e a avaliação é exercícios elaborados, né, pelo Quizzes, né, basicamente isso, professora. Se algum colega quiser contribuir. Muito bem, gente, tá ótimo, né? É a ideia de vocês e ficou certinho, muito bom. Maravilha. Estou imaginando agora essas pessoas aí caminhando por legal. É, verdade, fica bem é bem assim para imaginar mesmo, né, para despertar aí um pouco da imaginação. Ok, pessoal, então vamos lá para o próximo, né? Agora o grupo 4, do Ademar, da Maria, da Rosimeire e da Suilene. Pessoal, boa noite. A nossa ideia da aula, do escritor 19, da aula 37, é sobre funções. Para princípio de funções, nós usaríamos o mapa mental, centralizar a Terra, definir os coeficientes, zeros das funções, das raízes, né? E a lei de formação, dentro do mapa mental. A atividade principal é resolver problemas envolvendo as funções do primeiro grau. E qual a tecnologia a ser aplicada? É o GeoGebra, que dá bastante visão do gráfico e da função, tanto ela crescente como decrescente. E a avaliação é análise gráfica, resolução de problemas e atividades interativas. Foi isso aí que nossa equipe produziu. Muito bem, ótimo aí, colocou dentro de um mapa mental, né? Muito bem. Ok, gente, tá muito bom, obrigado aí a todos, né? Todos conseguiram concluir aí o trabalho, né? Mas qualquer coisa, já sabe, está lá na nossa turma lá, esse material, para que vocês possam, então, visualizar a qualquer momento. Deixa eu voltar aqui, então, com vocês aqui no nosso roteiro, tem alguns links aqui para a gente pegar aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui novamente para a gente. E fazer aqui a nossa finalização do dia. Então, aqui nós já tivemos o momento aí do compartilhamento, ó, até apareceu aqui um personagem aqui, né? Já fizemos isso daqui. Aqui, alguns momentos vivenciados aí hoje, né, pelo nosso grupo, falando aí das estratégias metodológicas, e agora o nosso formulário, né, que não pode faltar sempre em todas as nossos encontros. Deixa eu colocar ele aqui. Fala, Patrícia. Prof, esse trabalho de hoje não vai para o portfólio, é isso? Não, não vai, tá? Tá Porque na reunião 3 nós não temos o portfólio, Tá tá? certo, prof. Por isso que ele está lá, eu coloquei na sala, lá no Class, que daí vocês têm acesso a ele de alguma maneira. Está certo, prof. Certo? Muito obrigada. De nada. Então, eu já coloquei aqui o Forms para vocês, tá? Daí a Sônia, lembrando que você é da turma C, tá, Sônia? Então, coloque lá. Deixa eu colocar também lá no WhatsApp. Nós somos a turma Y, né? Vamos lembrar aqui também. Professora, você colocou no chat? Eu coloquei ou não? Será que eu não coloquei? É que a minha internet caiu aqui, professora. Eu coloco de novo, tá? Fazendo um favor. Sim, claro. Estou aqui com ele ainda. Aí. Tá lá no... Obrigada. De nada. Então, aí depois vou dar um minutinho para vocês estarem fazendo, para depois a gente tirar o nosso print.
Ah, nós temos mais uma tarefinha hoje aqui. Eu vou colocar também. É um formulário também, tá, pessoal? Mas é bem rapidinho. É a verificação da aprendizagem. Agora, além de avaliar o dia, vocês vão avaliar a aprendizagem. Então, ó, tem esse daqui que é o... Deixa eu ver uma diferença entre eles aqui. Estou colocando um link aqui agora, que assim que você... Ah, esse ele é mais extenso. Assim que vocês terminarem de fazer esse daí, vocês podem estar fazendo esse agora, ó. Esse, ele é... Não é mais extenso, não. Só que ele começa um pouco diferente. Eita, mas está travado isso aqui hoje, viu? Por que está tão travado? Eu vou colocar também ele lá no WhatsApp. Ele é maior mesmo. Eu acho que aí no chat ficou estranho. Eu acho que ele não ficou certo, não. Aqui ele ficou... Ah, tá. Então, pessoal, não sei se todos prestaram atenção, nós temos 2 formulários, eles são diferentes, tá? Um é o formulário, que é o Forms, de avaliação do dia. E o outro é uma novidade que nós temos agora, tá? Cada reunião, nós vamos ter... uma avaliação, uma verificação da aprendizagem, tá? Por enquanto, diz que não vale nota, não. Mas... Então, já nós vamos fazer o nosso print, tá? Mas tem um tempinho ainda. Eu gostaria que todos vocês respondessem aí aos formulários, tá? Professora, desculpa, não sei se for fácil, conseguiria ver se eu consegui enviar, professora? Porque eu estou no celular. Ah, eu não Tá bom. tenho acesso. Aham. Depois que vocês enviam, o pessoal da CED que vê. Tá bom. Tá? Mas se você... para você saber, você entra no formulário de novo. Aí pode ser... preenchido. Vem uma mensagem que você já preencheu. Tá. Obrigado, prof. De nada. Deu certo, Francisco? Aqui está em branco de novo, professora.
Ah, mas assim, você clicou em enviar? Sim. Então, ele foi, com certeza, tá? Tá bom, tá bom. Não se preocupe. Tá bom. Faça o outro agora. Já fiz, professora, também. Ah, que beleza. Tá. Que rápido. Então, com certeza foi os 2, sim. Não se preocupe. Tá bom. Muito bem, Ademir. Professora, Oi. o descritor D19 lá, não sei se o professor tem acesso, ele não está, todos eles são relativamente parecidos. Nenhum está escrito na íntegra igual é o descritor D19. O descritor D19 é reconhecer problemas envolvendo uma função do primeiro grau. Isso, é o que a gente trabalhou no... Mas daí lá no formulário está resolver problemas do cotidiano. No outro está identificar definição. No outro está resolver equações. E no outro está reconhecer gráficos. É esse do cotidiano, professor. Eu marquei cotidiano, Alan. Aí você vai lá em precisão, tá ok. Isso, você coloca cotidiano. Ah, tá certo. Olha só, passando cola, né? Onde já se viu isso? Eu também coloquei esse. Geraldo é gente boa. O meu tá marcado esse, só que daí... O meu também. Professora. Vocês são que nem os alunos lá no CANCAD, né? É que nem os alunos lá no quiz lá no CANCAD. Um faz e passa para os outros. E passa a resposta tá para os errado, outros. igual umas questões que vem do quiz, né? Ou tá falando abrangente demais, ou tá restringindo demais. Tá estranho, né? Mas eu acho que tá errado aquela, porque o descritor D19 fala em resolver qualquer tipo de função do primeiro grau, e não só com aplicação no cotidiano. Discorda que ela vai entrar com recurso, tem que ser anulado. Isso, entra com recurso. Vai Nossa que você não... Senhora. Você não passa por causa disso, né? Isso. Aquela questão ali. Vocês são ótimos, viu? Quero viver Olha precisão. só. Se eu não tirei 100%, que eu vou entrar com recurso. Como tá 100%, eu vou deixar passar. Ah, tá 100%, né? Esperto. Oh, meu Deus do céu. Gente, que bom, né? O pessoal foi aí colocando, né? Aprendizagem em pares, colaborativa, né, turma? Então, agora a gente tem mais essa novidadezinha aí, né? Você verificar o que você aprendeu no dia. E aí, todo mundo foi 100%? Professor, não vem forçando que eu tenho pressão alta. Se eu sofrer um infarto aqui, Calma, Heraldo, pelo amor de Deus. Pior, hein? Não, de jeito nenhum. Eu estou falando calmamente, tá? Eu quero que vocês todos fiquem bem calminhos, tranquilos. Senhora querida. Tá? Não, ninguém vai surtar aqui, não, muito menos ter um ataque do coração. Deus me livre. A gente está rindo assim, mas é sério, né? Nossa. É triste, né? É triste, né? A que ponto a gente chegou, né? E, na verdade, todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa. Por isso que, olha, vamos... né? Então, filtrar tudo aquilo que der para filtrar. Sim. A gente falou brincando, mas eu tenho uma amiga, tinha, né? De Santo Antônio, ela trabalhava no Colégio das Freiras, e ela era uma pessoa, uma descendente italiana, muito enérgica, e ela não gostava das coisas. Ela passou mal um dia e ela teve um infarto, saiu da escola infartada e faleceu. Meu Deus do céu. É aquelas professoras assim que não... Enquanto ela fala, não pode ter uma conversa dos alunos para não tirar a atenção. Eu lembro, logo quando eu comecei, isso foi em 2017, 2018. Ela era das antigas, né? Tem muitos ainda. Tem professor que trabalha comigo hoje, que está com 67 anos, que não sabe usar o computador. E quando tem que fazer as atas, as coisas, fazer um Meet, ela ainda cobra o pré-conselho, para você ter uma ideia, com folhinha de papel. O povo quer morrer, o povo critica, ela fica muito nervosa. Sai até chorando da escola. Fazer o quê, né? Não, pelo amor de Deus, não é fácil não, né, gente? Mas assim, vamos fazer o nosso print agora, tá? Se todos terminaram aí. Deixa eu parar, mas acho que sim, né? Porque já estão aqui
discutindo as respostas, passando resposta de um para o outro, né? Ai, gente, que ótimo. Toda essa interação, né? Mas é isso, né? O que a gente precisa também, né? Uma mensagem agora para vocês. Falei nas outras turmas também. Teve turmas que estavam até mais revoltados, né? Assim, então, realmente, a gente precisa de momentos assim, de passar momentos também assim distraídos, né? Com a nossa família, né, com as pessoas que a gente, amigos, né, que a gente gosta, para divertir um pouco, porque não é só trabalhar, né? Eu sei que a gente tem aí demandas aí que não acabam mais, mas vamos fazer aquilo que é possível, né? E já está muito bom, né? Porque o nosso trabalho, com certeza, a gente faz direitinho, a gente cumpre, né? Mas também não podemos fazer além do que é possível para nós, né? Porque a nossa saúde é em primeiro lugar. Então, tentar manter a calma, né? Dentro de todas essas situações aí e valorizar um pouco a gente, né? Porque eu sempre falo assim, ó, morreu, gente, no mesmo dia tem alguém no teu lugar, né? Então, a falta vai ser para sua família, porque na escola, tá bom, a gente tem amigos, né, tudo mais, você não é insubstituível, né? Então, é pensar mais um pouco na gente também, né? Tem distribuição, né, no velório, né? Aqui a professora falou que tem no mesmo dia, aqui vários, já nos últimos anos para cá, cara doente faleceram, no mesmo dia vai para distribuição as aulas. Lógico, não pode parar, né? No outro dia, o aluno não pode ficar sem aula. As aulas lá em cima do caixão. Ai, gente, tá bom. Tá bom, pelo menos a gente se diverte um pouquinho, né? Mas assim, agora, né, voltando aí. Deixa eu fazer o print, né? Todo mundo bonito aí, sorrisão, legal. Ai, vamos ver aqui se deu tudo certo, se nós ficamos todos. Ó, tem uns sorrisos aí que, ó, tá muito bem, gente, tudo certinho, tá? Depois coloco lá para vocês. Então, agora, né, agradecendo aí a todo esse dia aí, esse encontro, né, todas as contribuições, né, tudo que a gente viveu aqui hoje, as experiências, as ideias que já saíram, né, direto aí agora para fazer a implementação, né? Então, tudo isso é mesmo muito gratificante, tá? Então, obrigado por esse dia, essa reunião. Tenham todos uma boa noite e espero vocês, então, para a próxima semana, ok? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Semana que vem. Boa noite. Tchau, Um abraço. gente. Até semana que vem. Boa noite. Ui, eu fui para parar a Boa noite, gravação. boa noite, pessoal. Tchau, gente. Tchau.